prazer estar aqui hoje. Né? Primeiro ponto, questão da Exalc, quando eu pude ter o privilégio de entrar aqui, né? A questão do nível crítico ele sobe, você deixa de ter um olhar bem empírico e começa a estar mais perto e começa a querer enxergar as coisas de uma forma científica, né? E quando você entra numa escola como Exalc e um lugar que irradia conhecimento todo campo que você vai, né? É muito importante, né? Queria agradecer a todos os professores que estão me ajudando, primeiro o professor Durval, que é o orientador, não está aqui, está viajando, né? Mas a todos os meus amigos e professores que me ajudaram a construir essa linha de raciocínio que vou apresentar agora, né? Ao Henrique, que é um grande parceiro que está sempre com a gente também, né? A Gigi, o Fernando, que quando eu comecei a trabalhar, também, né? Então, pessoal, vou começar aqui com o tema ambientes de produção, né, de alto potencial para a cultura da soja. Quando se monta um simpósio com um tema focado na questão do perfil, é muito difícil de não ficar alguma coisa repetida, mas um ponto de vista diferente levando a mesma informação. Né? Mas eu acho que é muito importante, não tem como senão passar coisas que não foram passadas ainda. Né? Então a questão do conceito de ambiente de produção, eu acho muito importante que isso seja definido futuramente. Eu acho que está sendo construído isso com o trabalho de pesquisa de muita gente boa, né? Então eu acho que esse aqui é um conceito que eu vou passar para vocês. Ou, por exemplo, o ambiente A seria um ambiente de alto potencial para mais de 100 sacas de soja. Quando se fala em potencial, nós vimos várias palestras que mostram que depende de muita coisa, depende de época de plantio, clima, cultivar e todas as boas práticas agrícolas já citadas, né? O ambiente B, de 80 a 100, né? O ambiente C, de 60 a 80 sacas por hectare. O ambiente D, de 40 a 60. Isso relacionado ao solo. Mas também tem que ser relacionado ao clima, como o Dr. Batista mostrou. Por exemplo, eu posso ter um ambiente A, né, de alto potencial, mas com um clima A também, né? Mas eu posso ter um ambiente de alto potencial com, né, um clima B, mas eu posso ter um ambiente de alto potencial com um clima C, e assim por diante. Eu acho que isso são coisas que têm que ser definidas e eu acho que se está num caminho muito bem construído para se chegar a isso. Como o professor Hélio Quadro conseguiu fazer para a cana, eu acho que isso para a soja, com o trabalho que o SET tem fazendo, os pesquisadores estão fazendo, eu acho que logo isso vai chegar lá. Então a questão do ambiente de produção, a complexidade é muito grande. Esse aqui é um exemplo de uma área de Capão Bonito que o Batista fez o cavalheirismo de fazer essa análise para mim lá, mostrando que na simples mudança de uma data de semeadura você pode mudar em 20 sacas por hectare o potencial de uma cultura. Então, a dinâmica de falar, poxa, eu tenho um ambiente de 100 sacas por hectare depende, né? Se eu for de alto potencial, mas para se definir os 100 sacas por hectare, você depende de muitas coisas. Okay? Então, a questão do ambiente de produção relacionado ao solo, eu vou começar com uma frase do professor Van Rijn, que é um pesquisador que eu admiro bastante e construí muito a minha linha de raciocínio em cima do que ele ensinou. Ele define o solo dessa forma, né? Seria solo, parte intemperizada, parte superficial intemperizada, não consolidada da crosta terrestre, contendo matéria orgânica e organismos vivos, né? Então o professor mostrou a questão biológica. Hidratos de material poroso que permite a penetração das raízes, né? Questão física, que foi falado tanto, compactação. E o suprimento de água, né, que o professor Famarim tanto falou, e nutrientes, né, que o professor Kepler falou, para as plantas. Então, o solo de uma forma física, química e biológica, assim como nós temos que enxergar. Na questão do ambiente químico, acho que a primeira questão que se tem que definir é a questão da acidez. Então, em poucos slides, eu vou tentar resumir e tentar construir essa linha de raciocínio com vocês aqui. Então, a definição de pH seria ao menos logarítmico de H+. Aqui tem dois exemplos de pH, o pH 4 e o pH 6, seria o expoente negativo de 4 e 6, mas a diferença entre o pH 4 e o 6 seria a atividade de hidrogênio cair no solo. Quer dizer que quanto maior o pH do solo, menor a atividade de hidrogênio. Ok? Causa da acidez também foi citada a questão do regime pluvial, né? Extinção de bases, isso é muito importante. Né? A questão de material de origem, né? Rochas ácidas, granito e arenito, tendem a originar solos mais ácidos, né? Rochas básicas, calcário, basalto, tendem a originar solos, né, menos ácidos. Alguns fertilizantes, todo mundo sabe, a questão do sulfato de amônio, a questão de MAP. Né? Componentes de acidez, basicamente são esses. Né? A acidez ativa seria o pH, acidez trocável, alumínio trocável, acidez não, né, trocável seria o hidrogênio covalente.
Então, quando nós temos acidez potencial no solo, seria a soma, né, da acidez trocável com a não trocável no solo. Mais ou menos o esquema fica dessa forma. O alumínio, né, na CTC, acidez trocável, né, o hidrogênio, né, acidez não trocável, o hidrogênio na fase líquida, que seria acidez ativa. Quando se pega um solo ácido, a complexidade é mais ou menos dessa forma. Né? Você tem o complexo argilo, né, no qual o hidrogênio toma conta, né, desse complexo. Quer dizer que o potencial hidrogeniano está baixo, porque a atividade do hidrogênio está alta no solo. Né? Dessa forma, a questão, né, do calcário, acho que é muito importante falar, não foi citado aqui ainda, mas é importante citar a questão da reatividade do calcário no solo, né, de quando se liga com água, a questão da liberação do carbonato no solo, da formação do bicarbonato, a neutralização, né, do H+, com a hidroxila e do alumínio, né, com a hidroxila, formando, né, precipitação. A questão do solo, quando se faz a calagem, um efeito. O que eu falo? Então a questão do calcário, né, quando se tem o efeito, quando se fala em saturação de base, você elevando a saturação, colocando as bases, né, no complexo, a tendência, né, é você diminuir, né, a atividade do hidrogênio no solo, elevando o pH. Então é dessa forma que ocorrem as correções, né, no solo. Pensando em corretivos de acidez, basicamente são esses daqui, pensando em poder de neutralização. Aqui nós temos aqui carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, poder de reatividade, né, e os óxidos, né, que tem a oxfertil aqui fora como exemplo, né, dos óxidos com reatividade maior. Então são esses tipos, né, de poder de neutralização que nós temos hoje, né, na legislação. Então a questão, né, do pH, a importância já foi citada, e esse trabalho, né, sobre a disponibilidade de nutrientes em relação do pH é muito importante, né, quando foi calibrado em 5.9, né, e 6.5 em água, quando se falando da questão dos macronutrientes, ok? A questão biológica também, como o professor ontem falou, o professor Andreotti, sobre a questão de vida biológica do solo, também o pH influencia a questão de biologia do solo. Até tem uma questão que eu acho que a ciência ela é movida por perguntas, né, e as hipóteses surgem nessa questão. Sobre a questão de aplicação de calcário superficial, elevação do pH muito em superfície e desequilíbrio de nematóide, isso é uma coisa que está se falando muito no Cerrado. Eu, particularmente, aqui muito no campo, em áreas com pH muito alto em superfície, você vê um desequilíbrio muito grande de vida biológica. Se você pegar a questão da cadeia predatória do nematóide, seria basicamente os fungos, que são, né, os antagonistas, e quando você tem esse pH mais ácido, mais alcalino, a tendência do aumento de bactéria exponencial no solo. Então é algo de se pensar, é algo de vir algum pesquisador e rever alguma coisa nesse conceito. Será que a calagem superficial feita hoje no Cerrado também não está ajudando a esses problemas que o Paulo tanto falou ontem de nematóide, né, nas áreas, pensando em desequilíbrio biológico? Isso é uma coisa que a gente vê muito no campo, em manchas de calcário, onde está na lavoura, você arrancar a raiz, você vê a raiz toda necrosada com prateleiras. Então, é algo a se pensar, né? E são perguntas que movem a ciência, ok? A questão do gesso agrícola, que é uma forma também de trabalhar no solo, o Henry ontem falou da questão da mudança de cargas, né, quando você tem o delta pH, né, no solo, pensando na polaridade, né, do ponto de carga zero, né? Então, quando ele falou aqui ontem, ele quis mostrar isso aqui, que é o trabalho do professor Van Rage, que ele cita, né, no livro dele, agora republicado em 2011. Sobre a mudança de cargas. Por exemplo, numa situação, quando você tem um ponto de carga zero, né, em 10,84, que geralmente é em superfície, a tendência é predominar no solo, né, cargas negativas, que seriam a CTC. Quando você tem um delta pH positivo, que é o que ele mostrou ontem, a tendência é predominar nos solos, né, cargas positivas, né, que seria a questão, né, das argilas homicídias. Essa informação aqui, ó, quando nós temos, aqui tem duas áreas do Césio, uma área de Ponta Grossa e uma área de Campo Bonito, na questão, né, da complexação dos ânions em profundidade, da onde que veio a recomendação do gesso. Né? Você observa que realmente tem uma complexação muito grande nos ânions em profundidade. Agora a pergunta que eu faço é o seguinte: será que isso daqui realmente é a PCZ, é a mudança de polaridade do solo? Ou realmente isso daqui é a pressão do fósforo, a superfície que está aí funcionando, o enxofre a descer? Então são coisas muito importantes a se
mostrar porque nós vamos chegar numa situação do nitrato que foi levantada aqui ontem, e eu vou tentar concluir essa situação agora. Então esse aqui é um trabalho do professor Yamada, esse aqui foi a dissertação, um trabalho que eu estava no escritório dele e eu fiz questão de apresentar aqui. Ele mostrou a questão da aplicação do gesso numa situação perfeita de solo, no qual você tem cálcio baixo, mas o alumínio também não está tão alto dessa forma, 12% até 200% da dose, você vê que o crescimento articular é direto. Mas tem situação que o gesso não vai responder, pensando que o solo já está bom, se não tem alumínio alto, você observa que a questão do gesso não respondeu. E tem situações que ele não resolve, porque quando você tem um alumínio muito alto também no solo, mostra que só a pressão do gesso não é suficiente para neutralizar toda essa acidez do perfil. Então isso é muito importante quando se fala em perfil. Nós temos que ter uma palavra, gente, que é muito importante hoje, que é diagnóstico. Nós temos que saber que ambiente de produção que nós estamos. É um ambiente árido, tem muito alumínio. Será que só o gesso consegue fazer tudo aquilo que nós estamos falando? O professor não citou. Então, quando você tem essa questão aqui, tem que tomar cuidado e sinalizar essa recomendação. Porque em lugares do Brasil, como o Paulo falou, tem preço de adubos. Então é muito importante se conhecer, porque quando se mexe com o investimento do produtor, tem que ter muita consciência e responsabilidade. Ok? Pessoal, isso aqui é uma questão que foi levantada ontem, eu fiz o prazer de colocar aqui, foi uma análise estatística feita com o Henry, professor Marcelo e nós, pelo trabalho que foi feito com a Bayer, numas áreas que eu conduzo lá em Goiás, são 100 áreas, num projeto chamado LAI, que é a União dos Agrônomos Independentes. Não é que o dono do projeto é mineiro, mas é por causa do nome. Mas dessa forma, foi pegado 100 áreas, coletado o solo e feita a estatística multivariada dessas áreas, para ver quais são os indicativos que poderiam levar à explicação das produtividades. Pessoal, aqui fala de um grau de relevância de probabilidade de sucesso no vosso de 20 a 40, de 97%. Então, isso aqui deu estatística muito grande. Outra questão que deu uma estatística muito interessante, alumínio no perfil, não é muita novidade, por tudo que foi falado aqui, a questão de saturação de alumínio. Mas, quando se fala em fósforo, eu acho que nós temos que repensar, o professor Malvarim levantou a bandeira ontem sobre a pesquisa, de se tentar identificar será que realmente a aplicação do fósforo em profundidade, ele vai ajudar. Todos os trabalhos que você pega do Butler e Marshall, tudo que você faz em revisão mostra que o cálcio realmente, a raiz tem um tropismo pelo cálcio muito grande, pelo fósforo muito grande. Mas, quando se fala em fósforo, a relação principal que eu vejo é oxigênio. Se você pegar as áreas do SESC, nós vimos áreas de 149 sacos há 3 anos, o SESC passando de 100 sacos por hectare, e nenhuma área você pega fósforo alto em profundidade. Você pega ali, relevância até 40 centímetros. Eu vejo que é muito mais a profundidade do horizonte A do que, particularmente, aonde se fala de alguns pesquisadores até que injetaram o fósforo em profundidade. Eu acho que é muito mais a questão da profundidade do horizonte A do que aplicar realmente esse nutriente, pensando na questão de oxigênio. De acordo com o que o solo aprofunda, o oxigênio diminui. E vocês vão ver adiante que a falta de oxigênio para a absorção do fósforo é uma relação direta. Então, eu acredito que quando se tem um fósforo de 0 a 5, como o Paulo mostrou no Paulo Assunção, eu penso que o fósforo aqui está muito hídrico. Mas o solo seca mais rápido de 0 a 5, de 5 a 10, lógico, do que de 15 a 20, como o professor mostrou, de 10 a 15. Então eu penso que se colocar o fósforo nessas camadas, a eficiência vai ser maior pensando na questão hídrica, tem mais água, então a tendência é absorver mais. Mas não que, se eu não tenho fósforo em profundidade, a raiz não vai crescer. Então eu creio que cresce porque, quando se fala em raiz no perfil, é questão hídrica. Se vocês estão numa academia, cansados, com fome e com sede, vocês chegam em casa, com fome e com sede, o que vocês vão fazer? Tomar água ou se alimentar primeiro? Você toma água, se hidrata, depois você se alimenta. Então eu penso que essa questão do perfil vai acontecer porque dentro do código genético da planta de soja existe a questão do geotropismo positivo. O crescimento articular é natural da cultura. A planta, a raiz, ela cresce através do estresse crônico. Todo dia a planta entra numa situação de estresse. Então a raiz vai crescer. Numa situação que você não tem a raiz abaixo de 15 centímetros, é porque você tem impedimento de caráter químico, físico ou biológico, ok? O CEP trouxe uma nova visão do solo em profundidade.
foram citados aqui, eu não vou recitar, mas é importante citar o trabalho que esse comitê vem fazendo, pensando em reformular as recomendações. Aqueles padrões de recomendações que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás, hoje tem que ser revisto, né? Pensando nos potenciais que se tem hoje de mais de 100 sacas de soja por hectare. Esse trabalho aqui é um trabalho que está no livro do Marshall, Mineral Nutrition of My Plants. Ele mostra que a questão do cálcio e da importância do crescimento articular. Né? Abaixo de 20 por 22% na CTC, se observa que realmente o crescimento articular das culturas diminui. Ok? Aqui é outro trabalho que ele cita, na questão do feijão, né? Quando ele tira o cálcio do tratamento, é bem claro que a raiz não continua crescendo. Quando tem cálcio, a raiz continua crescendo. Então, realmente é um nutriente importante. Né? Então, nesse sentido, tem essa classificação do solo que foi feita, né, pelo professor Hélio do Prado, na questão da cana, que eu acho muito importante se pensar na questão da soja também, que está indo para o mesmo caminho. A questão de caráter eutrófico, mesotrófico e distrófico, na determinação do potencial, né, da cultura. Esse gráfico foi citado pelo professor André Witt, no curso que eu fiz com ele, e eu achei bem interessante, porque ele fala o quê? Que o solo eutrófico tende a se produzir mais do que o solo mesmo, e tende a se produzir mais do que o solo distrófico. Por que isso acontece, segundo o professor Hélio? Porque na questão do crescimento articular. Né? Numa área eutrófica, eu tento ter raiz, né, em profundidade. Num solo mesmo, que é uma classificação relativamente nova, né, você tem que ter raiz em profundidade também, menos que o eutrófico. E no solo distrófico, né, a raiz tende a ficar em superfície. Pessoal, ontem foi construído uma linha de raciocínio pelo professor Camarim na questão do uso da água pela planta, né, que basicamente 96% da planta é carboidrato. Eu vou seguir essa linha de raciocínio também, porque eu aprendi com ele, fui aluno dele também. Então, eu acho que só que cada um consegue aprender um caminho diferente. E eu vou tentar trazer isso aqui também para vocês. Então, só para finalizar essa questão de caráteres de solo, isso aqui é a classificação do Odamori, de 1986, demonstra que quase 70% dos solos cerrados são de caráter ácido na natureza. Né? Então, quando se pensa em cerrado, a questão, né, da acidez em muitas áreas é natural. Quando nós pegamos a formação da planta, né, essa aqui é adaptado do Thais Zeiger, ele fala da questão de 45% de carbono, 45% de oxigênio e 6% de hidrogênio. Nessa questão, basicamente, a planta é formada pela relação solo-planta-atmosfera, carboidrato. Eu cito 4 sensores básicos que a planta tem, que faz com que ela tenha essa relação, né, de sobrevivência em qualquer situação. Primeiro ponto, a planta tem um biosensor. O que seria o biosensor? O biosensor serve para a planta saber se está sendo atacada por praga, por doença, produção de fita-lexina, anticorpos, combater a entrada desse fito patógeno. A planta tem um termosensor, a planta consegue inclinar as folhas nas horas mais quentes do dia para ter menos acesso à luz solar. Ela tem um fotossensor, a planta sabe se de dia, se de noite, se ela consegue receber a luz ou não. E tem o hidrossensor, que faz a regulação, né, osmótica da planta, que o hidrossensor fica na raiz. A relação do hidrossensor, todo mundo pensa, pô, tem água no solo, meu hidrossensor vai estar ligado. Mas é muito pelo contrário, não é questão de se tem água no solo, é questão se tem a raiz explorando o solo. Porque o solo consegue fornecer água a dada profundidade de exploração radicular. E o hidrossensor, ele movimenta a questão da formação, da produção de asepsia, fechamento e abertura do estômago. Nesse sentido, quando o professor Favarin mostrou lá, realmente isso aqui, tudo começa quando se pensa em fotossíntese com a oxidação da água. Então esse é o fator mais importante de ser discutido, ok? A questão hídrica na planta. Quando se pega a equação simplificada, isso é uma equação simplificada, eu não peguei ela completa, mas sobre a equação da carga no solo. Você observa que a questão de água disponível é em função, né, da capacidade de campo, o volume permanente, a densidade global e a profundidade de exploração radicular de centímetro. Se nós pegarmos essa equação e colocarmos na mão do produtor, do consultor, do pesquisador, seja quem for que esteja fazendo o trabalho, qual desses fatores eu consigo mudar agronomicamente para aumentar a água disponível para as plantas? Eu consigo mudar a capacidade de campo do solo, né? Eu consigo mudar o volume permanente, a densidade posso ter mudado.
relativamente, né, pensando em questão de decompactação. Mas, efetivamente, o que nós conseguimos fazer para mudar a quantidade de água disponível que eu tenho é trabalhar no crescimento reticular das culturas. Não existe outra saída a se fazer. Então, é algo que se tem que ser revisto, trabalhado com muito conhecimento, né, e comprometimento. Ok? Eu vou fazer um exemplo aqui. Ontem o professor Ravari citou, mas eu acho que é importante fazer essa conta para vocês verem. Por exemplo, vamos pegar um solo, lá do Paulo, lá, um solo argiloso que ele citou. A capacidade de câmbio do solo argiloso é de 50%, o volume chumarete de 35%, a densidade global eu vou colocar em torno de 1,2 para ficar redondo. Então seria 50 menos 35, 15 dividido por 10, 1,5 vezes 1,2, 1,8. Daí é 1,8 milímetros de água por centímetro de raiz. Quer dizer que se eu tenho 10 centímetros de raiz, 18 milímetros, 20, 36, 40, 72, 100 milímetros, 180 milímetros. Então a correlação é direta. Eu vou tentar montar um modelo para vocês entenderem. Vai variar de acordo com a matéria orgânica, macro, micro, mas para vocês entenderem a linha de raciocínio. Então, o conteúdo de água varia de acordo com a minha esporo sobe. Beleza. A demanda hídrica para a planta é diária, é constante. Por que é constante? Porque a planta precisa assimilar carbono, precisa fazer fotossíntese, precisa refrigerar. Como foi citado ontem, está no livro do Taizaga, ele fala o quê? Que 98% do impacto da respiração da planta é para refrigerar, 2% de função básica. Então, a planta precisa se refrigerar. Se ela absorve água, ela se nutre, se refrigera, assimila carbono, produz carboidrato. Então, é uma função vital. A demanda para a atmosfera é diária, é constante. Eu não consigo regular isso daqui. Ela vai variar de acordo, né, com o meu ciclo. Se eu tenho a soja mais no vegetativo, a demanda hídrica é maior. Quanto mais produtivo eu for, maior a minha demanda. Ok? Só um minutinho. Então, a demanda hídrica pela planta, ela é aumentada de acordo com o ciclo. E isso daqui, gente, eu não consigo mudar. João, lançou uma variedade recentemente da Embrapa que é resistente ou tolerante à seca. Beleza, o que é uma variedade resistente ou tolerante à seca? É uma variedade que, consequentemente, vai perder menos água na atmosfera. Só que vocês não concordam comigo que se ela perder menos água, ela produz menos, tem um potencial produtivo menor. Então é uma variedade que eu devo usar? Lógico que deve. Em situações extremas, como algumas regiões do Piauí que falta muita água, ou mesmo no Norte do Piauí, algumas regiões que podem faltar água, por exemplo, também no norte de Minas, você pode utilizar. Mas você tem que ter noção que, para a planta produzir, ela tem que perder muita água. Perder é uma palavra forte, usar muita água seria a forma certa de se falar. Então a relação hídrica está diretamente relacionada com o potencial produtivo das culturas. Uma soja de alto potencial, como é uma soja exigente, se pega desafio no cerrado. É uma soja extremamente exigente, se você colocar numa situação inadequada, ela tende a não responder essa questão de produtividade, como nós vimos ontem, de 100, 120 sacos por hectare. Porque a tendência é, quanto mais exigente a planta, maior o seu potencial, pensando na questão hídrica. Então é muito importante estar ligado nisso aqui, eu não consigo mudar. Eu, na verdade, tenho que aumentar, né, pensando em potenciais produtivos altos. Então, quando se pensa em carbono, a concentração de carbono na atmosfera é pequena, mas dentro da planta é alta. Como que o carbono entra na planta? Através do estômago aberto. O estômago está aberto, tem que ter água disponível. Água disponível não quer dizer água do solo, quer dizer exploração reticular. Então, esse conceito é importante vocês saírem daqui definindo, ok? Então, a revisão do Crick e o Chance, ele mostra o quê? De acordo com que a planta transpira, maior vai ser a produção de biomassa. Isso é fato. Então, se a planta consome água, o seu potencial tende a ser alto, ok? Agora, isso aqui é uma hipótese. Beleza, as hipóteses movimentam a ciência. Isso aqui todo mundo já ouviu falar, poxa, as raízes elas têm as mesmas, né? Tem a questão da mesma anatomia, mas será que suas funções são as mesmas? Eu acho que isso é importante estar sempre frisando. Quando se pega nessa questão, o professor Ravari mostrou essa revisão um corte que colocou no slide lá. Esse slide eu também está lançado em casa, a gente fez uma revisão, leu esse artigo e viu que realmente é interessante. Esse artigo foi feito, né? Está na New Phytologist, é um artigo sobre árvores, né? Que mostra, ele permitiu o potencial, né, matricial, desculpa gente, a atividade hidráulica, né, das raízes e a tendência do raio. Eles mostraram que, esse pesquisador mostrou que a tendência que você aprofunda o sistema articular
o raio, né, e a continuidade hidráulica das raízes aumentam, mostrando que, em termos conceituais, as raízes mais profundas, a sua relação com a absorção de água é muito mais direta, pensando também no teor de proteína da raiz. Então, isso mostra que é uma tendência a ser seguida. Eu acho que também a ciência tem que começar a tentar pegar os meninos que estão vindo aí, até mesmo a gente que está na pós-graduação, a pesquisar isso aqui, né, e comprovar isso também em culturas anuais. Ok? O professor Favari citou uma equação ontem de um francês sobre a equação da entrada de água na planta. Isso aqui eu fiz uma revisão, eu achei, junto ao professor Libardi, que me indicou esse livro, sobre a relação da equação de Gardner. Gardner ele fez um trabalho em 1960 para tentar medir, através de uma equação, qual que seria a equação da absorção de água pela planta. Então o que ele fez? Ele pegou esse modelo, né? Ele pegou um sistema de corte, fez esse corte, né? E adaptou o quê? Essa equação aqui, para ver como que ficaria, né, a absorção de água pela planta. Ele queria ver quais são, né, a absorção de água em função do quê? Salinidade do solo, né, condutividade do solo, a questão, né, de raio reticular. Ele pegou e calibrou essa equação. É um pouco diferente do que o professor Favari fez ontem, porque são dois autores diferentes. Mas só para vocês verem. O que o Gardner fez? Essa aqui é a equação que ele modelou. Então seria o quê? A sucção final menos a sucção, né, inicial seria igual a entrada de água na planta dividido por 4 vezes π vezes a quantidade do solo, aqui no caso vezes o logaritmo imperiano de 4, vezes a difusibilidade do solo vezes o P, dividido pelo raio da raiz ao quadrado menos a constante de Deus e E. Ele mostra que a entrada de água na planta seria a logaritmação do raio da raiz. Então, o raio da raiz também influencia a absorção de água. Se nós pegarmos a questão, né, que o raio da raiz aumenta no perfil, e a equação mostra que a absorção de água é em função do raio e da salinidade, nós conseguimos concluir que, e os trabalhos vão mostrar isso, na minha dissertação de mestrado e o trabalho do Reis mostrou isso, que a planta vai usar água bastante também em profundidade, pensando na sua adaptabilidade funcional. Ok? O solo diminui a sua quantidade de acordo com que você aprofunda e, teoricamente, aumentaria o raio da raiz. Quer dizer que com menor volume radicular, a planta teria uma alta eficiência na absorção hídrica, mantendo o sensor ligado, usando água, né, evapotranspirando, consumindo carboidrato, assimilando carbono e produzindo carboidrato, fazendo com que ela expresse seu potencial. Então, esse aqui ficou o modelo dele. E vocês observam que seria o logaritmo imperiano do raio do raiz ao quadrado. Então, esse trabalho aqui, adaptado do Reis, ele mostra o quê? Que a densidade das raízes diminui, aqui ele citou 3 raízes só de sordimento. Lógico que vai diminuir, a oxigênio diminui, então a tendência, né, do volume radicular da densidade diminui também, de acordo com que você aprofunda o sistema radicular. E ele fez esse trabalho mostrando o uso da água, não só em soja, ele mostrou em sorgo e milho também, em cada profundidade. Ele mostrou numa situação aqui, né, que a planta usou 14 milímetros em 4 dias, considerando que essa camada de 0 a 15 muito evaporou, pensando na cobertura do solo, que o solo tende a evaporar, então tinha cobertura aqui. A equação, esse modelo que ele montou foi através de sonda de neutro. Eu não consegui essa sonda de neutro aqui no Brasil para instalar. Tinha aqui no departamento de engenharia, mas estava indisponível. Daí eu e o professor Durval tivemos que fazer uma outra metodologia que eu vou mostrar para vocês adiante. Então o Reis chegou na seguinte situação: de 14 milímetros que a planta usou, tirando esses 2 milímetros que podem ter sido evaporados por estar na camada superficial, 0,61 de 15 a 30, 2 milímetros de 30 a 60, 3 de 60 a 90, 1,54 de 90 a 24 milímetros de 1,20 m a 1,50 m. Quer dizer que do 100% de uso da água, 80% vem de 60 centímetros abaixo, mostrando que a planta realmente pode absorver água em altas quantidades no perfil. Isso daqui é um trabalho feito, né, por mim e pelo professor Durval, também em 2 situações. Nós pegamos um solo compactado aqui, pescado na área do pasto, estava compactado a área, e uma área descompactada, que o produtor que foi feito esse trabalho vai fazer uma palestra para vocês depois, que é o Guilherme, o Thierry. O que conseguiu se observar? Aqui na área compactada, a planta não conseguiu usar água a partir da camada que o solo compactou.
Mas na situação que o solo tinha condição de crescimento reticular, o uso de água foi muito uniforme em todo o perfil. Como que foi feito aqui? Foi feita a coleta de umidade do solo saturado, depois foi feito do solo não saturado. Né? Então a diferença do conteúdo de água, que seria o N menos MS dividido pelo MS, você acha 1%, que seria o conteúdo de água. A diferença do conteúdo de água, tirando a camada superficial, que pode ser evaporado, é a planta usou. Então a gente conseguiu definir que realmente a planta vai utilizar essa água no perfil em grandes quantidades. Porque a adaptabilidade funcional dela, falando de raiz e salinidade do solo, tudo leva, segundo a equação de Gardner, a isso ser verdade no campo. Ok? No entanto, o cara dele deu 20 dias, né, Guilherme? O estresse chegou em 91 sacos por hectare, nessa situação aqui. Beleza, agora nós vamos chegar numa situação interessante que o Henry levantou a bola ontem lá. Poxa, da onde que vem o nitrogênio dessas áreas do cérebro? A quantidade de nitrogênio nas áreas do cérebro, você pensa só, qual que é a demanda? Uma soja de 100 sacas, pessoal, é 498 kg de N que ela precisa para produzir essa quantidade. Vocês desculpem que eu falo rápido, aprendi com o professor Vitor. Tá, vamos tocar. Então, o que acontece? A questão do nitrato no solo. Sabe-se que o nitrato tem carga negativa, né? Tem a forma de NO3-. Então, pensando na questão de PCZ bônio e carga zero, aonde que o sulfato está concentrado no solo? Não é em profundidade, o nitrato da mesma forma. Pensando na questão de relação de cargas no solo. Que em superfície a tendência de cargas positivas pressionar, né, os ânions a percolarem. Beleza, como que o nitrogênio entra na planta? Basicamente fluxo de massa. Fluxo de massa, se a planta absorve água, entra nitrogênio também. Siga o meu raciocínio. Quer dizer que, beleza, João, uma soja de 100 sacos por hectare. O Henry falou, de FPN. Pessoal, eu fiz uma revisão muito pesada em cima disso aí. Tá? Eu não vi nenhum trabalho de campo, mesmo em situações de ambiente controlado, numa fixação biológica acima de 280 kg por hectare. Eu nunca achei. O professor Favarinha orientou um menino chamado Clóvis, ele fez doutorado por aqui, dá aula ele dá aula em Guarapuava, na Universidade de Guarapuava lá, e ele fez através do método ureídio, que é você pegar o ureídio que transforma, né, quem faz o transporte do ureídio, né, assimilado pela FPN, também ele chegou em valores bem abaixo. Mas em situações de soja de alto potencial, você surgiu uma hipótese que essa quantidade poderia ser maior. Por que eu acho que não é maior? Porque, vamos pensar da seguinte forma, quanto que custa o amônio fixado pela FPN? Basicamente, para a planta similar, é 8 átomos ATP para cada amônio. Isso foi a revisão que o professor Vazete me passou. Quando você pensa no nitrogênio do solo, esse gasto é 1 para 1. Quer dizer que a FPN tem de ser 8 vezes mais caro do que o nitrogênio do solo. Então, já vou adubar o nitrogênio sólido. Também não é um caminho, você tem a desativar nova e perder uma grande quantidade, né? A não ser na adubação de base, que eu concordo, até 20, 25 gramas, né? Na questão do arranjo, né? Mas em situações de adubação, cobertura nitrogenada, isso pode ser, né, pensando nessa questão de gasto energético. Tá, mas beleza. A FPN, então, você acha que não consegue fornecer com a soja de 100 sacos por hectare? Com certeza não. Da onde que vem esse nitrogênio, então? Vem do solo. Só que se no solo tem a questão do nitrato, está concentrado em profundidade, pensando, né, na carga negativa que ele tenta lixiviar, e na concentração, né, onde tem a complexação dos ânions, ele entra por fluxo de massa. Nós sabemos que a planta, segundo os trabalhos do Heinz e o meu professor Duval, mostra que a planta usa muita água no perfil. Se entra água, entra nitrogênio. Então eu acredito que essa raiz em profundidade, além de estar fornecendo água para a planta, também está fornecendo nitrogênio. Então eu acredito muito nesse conceito, não consigo comprovar para vocês porque eu não tenho esse trabalho pronto, mas são as hipóteses, são as perguntas que movem a ciência. Então dessa forma, a minha hipótese seria essa sobre esse nitrogênio, que o Henry perguntou para onde foi. Eu acho que está vindo bastante dessas camadas profundas também. Ok? Beleza, o professor Yamada, ele citou esse slide aqui, isso aqui tem no Marshall, que é a questão da risosfera plana, que também foi citado pelo professor Andreotti, que é aquela camada, né, que fica em volta da raiz. Né? Então, quando a planta absorve, né, uma carga positiva, ela tende, né, a calibrar essa risosfera com outra carga positiva. Geralmente é uma H+, tende a simplificar, né?
Mas quando a planta absorve o nitrato, para ela equilibrar a carga, basicamente é introduzido pela volta do solo. Beleza, João, mas isso é risosférico. É risosférico, realmente. Só que alguns trabalhos, eu estava lendo, tendenciam que realmente esse efeito risosférico pode passar para o solo. Tá. Quando você pega a área do Alexandre Zayas, campeão de soja, recordista nacional, você observa que o pH dele é mais alcalino em profundidade do que em superfície. Até 2 metros de profundidade. Beleza, João? Se está alcalino, quer dizer que tem, na minha opinião, tem uma pressão de âmbito muito grande ali, e o efeito risosférico sim está influenciando aquele solo. Isso aqui é o que acontece com o risosfera. Quando se pega a absorção de uma carga positiva e negativa no equilíbrio de base, no equilíbrio risosférico. Mas quando se pega, isso que não aconteceu só na área do Alexandre, a área também do Mato Grosso estava olhando, a área da Elisânia que está aqui, também você observa que existe uma questão do pH muito bom em profundidade. Isso pode ser feito através da calagem? Pode, a gente sabe que em solos antigos, muito bem trabalhados, você observa que realmente esse efeito pode ter, eu não acredito que seja material de origem, pensando no que ele falou, o Alexandre falou que o solo dele era ácido, né? O da Gigi também era ácido. Né? Então, nesse segmento, isso pode ser uma tendência do solo. O professor Yamada, antes, eu nunca tinha pegado uma análise do César, quando eu tinha conversado com ele há 2 anos atrás. Ele falou, João, pode pegar aquelas análises lá, eu acho que o pH embaixo está maior que em cima. Acabou que quando se começa a observar, realmente isso acontece. Não podemos concluir que seria o nitrato fazendo isso, mas é uma tendência e a pesquisa futuramente tenta responder isso. Tá, mas por que eu mostrei esse pH aqui? É de propósito. Esse trabalho do Adams, ele mostrou que a absorção de água, lembra que a água manteve o sensor ligado, manteve o estômago aberto, assimilação de carbono, produção de carboidrato, e a planta tem que expressar seu potencial. Ele mediu 3 situações: um pH ácido, medianamente ácido, e um pH corrigido no perfil, e quantificou a absorção de água. Ele observou que quanto mais alcalino o pH, mais água a planta utilizou em profundidade. Então, nós não podemos olhar exclusivamente em saturação, cálcio, mas também temos que observar na questão do pH do perfil. Que isso, na minha opinião, é o fator mais importante. Porque é o que eu consegui enxergar na literatura que mostra que realmente a planta vai utilizar mais água do solo, mantendo o sensor ligado, fazendo com que assimile carbono, produza carboidrato, se refrigere, se nutra e consiga expressar seu potencial. Ok? Beleza, ambiente físico, vocês estão careca aí de ver tanto mapa de compactação que 2 megapascal é problemático. Realmente, não tem muito o que inventar isso aí. Você pode fazer revisão do jeito que for. A questão de compactação é o problema mais sério hoje no Brasil, pelo que eu estou vendo. Você pega a questão de desequilíbrio biológico diretamente relacionado à questão de anaerobismo. A falta de oxigênio sim leva a um desequilíbrio biológico no qual a tendência é se predominar fusário, isoctone, macrofongino, nematóide, fitófilo e assim por diante. Então, a questão de oxigênio é muito importante. Então, por aí a gente roda, vê muita compactação. A questão dos penetrômetros, esse penetrômetro da Max é o que eu utilizo mais hoje, pensando que ele consegue medir até camadas mais profundas. Esse da Talker, que apesar de ser digital, ele não consegue medir até mais de 60 centímetros. Então é muito importante se medir até camadas mais profundas. Então esse aqui que eu utilizo. A capacidade de campo é muito importante quando se faz essa leitura. Tem que ter um solo na capacidade de campo. Eu vou fazer a leitura com solo seco. Todo solo seco vai estar compactado, dificilmente vai pegar um solo seco que você consiga trabalhar. Então eu vi muita. Nossa, a gente tem roda no campo, a gente vê cada coisa. O produtor pegando um solo seco lá, falando, pô, João, colocando o penetrão no solo enfiado, vamos subsolar aqui, mas o solo nem estava na capacidade de campo. Então é importante a gente ter uma leitura precisa, porque é uma leitura que leva ao investimento alto. Então o produtor tem que ter uma assertividade muito grande nisso aqui. O diagnóstico, gente, é o efeito mais importante que o produtor pode fazer para se fazer uma recomendação segura, para ele conseguir ter realmente um retorno daquele investimento que ele está fazendo. Diagnóstico é a palavra hoje que se tem que levar todo mundo que está aqui. Então aqui, o professor é educado, né, que quando a umidade aumenta, a questão da variabilidade e compactação diminui, então realmente seria na capacidade de campo essa leitura. Esse trabalho foi citado pelo Henry Jaca do Dene, é o mais recente, gente, que vai ter, sobre a questão do crescimento articular.
2 megapascal realmente é o limitante, não tem que discutir isso aqui. Pro algodão eu achei isso aqui também, 20 bars, que é o equivalente a 2 megapascal também. Beleza. Esse trabalho do Heitz aqui, ele explica muita coisa. Desculpa, gente, o Marshall. Ele mostra que a questão do oxigênio na assimilação do fósforo e do potássio. Eu tenho aqui um solo com 20% de oxigênio, seria um solo 100% oxigenado. Aqui e aqui. Beleza, então quer dizer que um solo 100% de oxigênio, eu teria 100% de eficiência do potássio no solo. Com 5% de oxigênio, essa questão do oxigênio eu teria que fazer, para mim saber a quantidade de oxigênio, eu teria que pegar o anel magnético, medir densidade, fazer a porosidade e aeração. Então, diretamente consigo correlacionar com compactação. Quer dizer, quanto mais compactado, menos oxigênio no solo. O potássio cairia para 75% de eficiência. Numa situação de 0,5%, o potássio cairia para 37%. O fósforo, 100 em 20%, 56% de eficiência em 5%, e 0,5% 30%. Então, se não tem oxigênio, a planta não vai conseguir se nutrir também. Ok? Onde o Paulo falou, você vê que eu não achei também, de 6 megapascal, está aqui, ó. Essa aqui é em Guaíra, tem uma também em Rio Verde, essa aqui é 6 megapascal também, já achei no campus aqui. Né? Então, tem, gente, compactações a níveis extremos, por aí quando a gente mora. O trabalho que foi citado pelo Sérgio também já está bem definido, a questão de alto potencial e compactação. Isso aqui é um trabalho que foi feito na fazenda Bela Vista, do seu John Kutz, até parente dos nossos amigos aqui. Né? Lá tem duas situações que foi feito. Essa aqui é uma área com 3 megapascal a 20 centímetros. Né? Esse aqui é o mesmo solo, gente, sem impedimento radicular, dá 2 metros do lado, mostrando que realmente a questão do impedimento, ele realmente inibe, né, o crescimento radicular. Isso aqui é uma área de Tocantins, é uma área do Bruno Freire, né? Aqui é um solo, né, com 2 megapascal a 20 centímetros. Vou tirar uma foto aqui jogada no Safira, só para vocês observarem o que acontece com o crescimento radicular. Olha aqui, ó. Realmente é um divisor de águas. Né? Isso aqui atrapalha muito. Tem um Boldrin aqui, eu vi um Boldrin andando por aqui, não sei se é parente do Fernando, do seu Dair Boldrin. Né? O seu Dair Boldrin é um grande amigo meu da Rio Verde, né? Tenho muito amizade com o Fernando e com o Roland. Esse trabalho foi feito na área deles. Isso aqui, pessoal, é um solo, um adossolo vermelho de estrófilo. Né? Esse solo aqui, anteriormente ele tinha 2 megapascal e meio de compactação. Essa área aqui, nós estávamos com a soja ano retrasado. Tiramos a soja, essa área não foi milho-safrinha porque, lembra do conceito de meio de produção? Nós temos que ir fazendo. Depois eu vou explicar para vocês mais detalhadamente. Tirou o milho-safrinha dessa área, trabalhou no solo, os equipamentos que nós tínhamos lá eram restritos, então ele tinha um subsolador de cana desse tamanho assim, tinha gesso, tinha calcário que nós vamos fazer. Calcariamos, né? O solo estava bem ácido, a gente fez o diagnóstico, tinha compactação, tinha acidez. Fizemos um trabalho de grade pesado, infelizmente não tem, o solo estava numa condição de nematóide, olha só para vocês verem como é que está. Né? O que está acontecendo? Tá? Aguenta uns 5 minutos e termina. Daí o que acontece? Foi pegado esse solo, feito esse trabalho de calagem subsolar e foi feito um braquiário com rotalária. Né? Depois teve um amigo que perguntou sobre o braquiário, eu vou mostrar qual que é a melhor. Ele não fez milho, essa braquiária aqui, esse trabalho, a gente deixou 4 meses ali, depois foi feito dessecação antecipada, rolofato. Eu nunca esse tipo de trabalho tem que ser pelo menos 40 dias antes do plantio para dessecar. Fizemos esse trabalho e plantou a soja. Vocês estão vendo que tem uma trincheira na divisa aqui. Até foi o Lobó que fez, não sei se o Lobó está aqui. Né? Daí o que acontece? Foi feito trincheira nessa divisa aqui. Por que aonde a planta tinha mais compactação, ela antecipou o ciclo? Daí você me pergunta, poxa, o desafio chegou mais cedo esse ano lá em casa. Você pega, não, a 5,9, parece que chegou mais cedo esse ano. Não quer dizer que ela chegou mais cedo, gente. Quer dizer que ela antecipou o ciclo. A antecipação desse ciclo está ligada com o fechamento de estresse térmico, porque se a planta não se refrigera, de 98% de refrigeração, ela se aquece, consome carboidrato e gasta energia, diminui o seu ciclo. Gente, isso aqui é diretamente relacionado à questão hídrica do solo.
Beleza, foi feita a trincheira. Esse aqui é a soja amarela e a soja verde. Olha como é que é o nosso sistema articular dela. 1 megapascal e meio aqui 2 megapascal e meio. Gente, essa área aqui deu 20 sacos por hectare diferente. E se quem não acredita, pode ir lá perguntar para ele, em Rio Verde. Tem gente em Rio Verde aqui. Então, eu acredito muito, gente, que esse é o caminho. Não se tem como mudar. Ok? Olha, foi feita a correlação estatística das áreas do projeto lá em Goiás. Gente, a compactação deu grau de relevância em profundidades mais profundas? Sim, mas realmente o problema está nas camadas mais superficiais. Tirando áreas de cano, as áreas agricultáveis do Cerrado, eu não pego compactação abaixo de 30, geralmente até 30, 35. Né? Mas tem estatística relevante. O Henry mostrou isso aqui de infiltração. Pessoal, eu fiz esse ensaio aqui, que é você pegar 2 litros de água rasa, colocar um cano de 100 ml, colocar água lá dentro e esperar infiltrar durante 24 horas para você medir a vida. Eu fiz esse slide aqui junto com o Henry para vocês verem, por quê? Isso aqui é um solo que infiltra 90%. Quem aqui é da Serra da Petrovina aqui? Também da Serra aqui? Ah, você não conhece, lembra de mim? Daí o que acontece? Essa aqui é a Fazenda Bahia. Fazenda Bahia do Semente Polar. Fiz uma trincheira lá, foi feito vídeo de campo. Peguei 100 ml de água, fizemos o método do cano de PVC e fizemos a VIP. Gente, em 24 horas infiltrou 6% da água. Daí eu fiz uma continha para ele, perguntei quantos milímetros de água aqui, ele falou 1.200. 1.200 vezes 6% dá quanto está aqui? 24 milímetros, não seria isso? Não entrou na capacidade de ter um solo dentro durante o ciclo inteiro. Quer dizer que durante a safra inteira o solo dele não conseguiu entrar na capacidade de campo. Por quê? Não conseguiu filtrar, escorreu e evaporou. Gente, quando você tem compactação, basicamente os problemas não estão só relacionados a crescimento articular. Você não consegue armazenar água, sua água escorre, evapora, você não consegue armazenar, você perde a principal capacidade de reservatório de água que você tem, que é o solo. Né? Então a compactação traz esses problemas sérios também. Dá mais 5 minutinhos, professor, tá bom? Beleza, então aqui a questão do manejo biológico, só para finalizar. Beleza, tem um solo corrigido fisicamente, tem um solo quimicamente corrigido. Daí você pega esse trabalho do margem, que mostra o quê? Que de acordo com que a temperatura do solo aumenta, o meu volume radicular diminui. Então adianta eu trabalhar também no solo e não ter palhado. Gente, a soja é muito sensível à temperatura de raiz. Se eu não tiver palha no solo, a tendência sim é você perder volume de raiz também por falta de cobertura vegetal. É muito importante. Então isso aqui é uma slide que foi mostrada também sobre variabilidade de raiz. Cada plano de cobertura, gente, tem sua função. Cada plano de cobertura tem a sua particularidade, tem o seu tipo de morfologia de raiz diferente. Eu sei que o NAB, o potássio, o ciclopotássio, numa área abaixo de potássio posso colocar ele. Eu sei que a braquiária brisante é muito boa de raiz, então numa área mais compactada eu posso utilizar ela. Eu sei que a aveia preta condiciona muito bem solos na questão do inverno, aqui para nós que vamos utilizar. Gente, cada planta tem sua função. Então eu não posso determinar a minha planta do eu tenho que determinar ela de acordo com o problema que eu tenho, de acordo com o diagnóstico que eu tenho no solo. Ok? Esse aqui é o daquele trabalho do professor Armado, então ele mostra que, ó, sobre cada questão do plano tem um volume de raiz. Beleza, pessoal aqui de São Paulo, Paraná, vocês podem xingar o trigo, viu, gente? Ah, o trigo não dá lucro. Mas, na minha opinião, só se tem solo de alto potencial nessas regiões aqui por causa de planta de inverno, por causa de trigo e por causa do aveia preta. Pensando, gente, em volume de raiz em superfície. Você consegue não só manter essa questão de compactação, porosidade, aeração, mas a questão também da dotação do sistema que será feito por aqui. Então, gente, não falem mal do trigo. É uma planta que pode não dar lucro, mas ela ajuda vocês a produzir muita soja. Vocês podem ter certeza disso aí. Tá bom? Então, aqui a questão das plantas de cobertura, trabalho do Fernando Orlando, lá em Goiás. Gente, aqui é uma braquiária, desculpa, gente, aqui é um mineto com lavoflagelo, mix de duas plantas. Isso aqui é do Renato Duche, do Chapadão, o João conhece, né, João? Aqui é uma braquiária com mineto. Isso aqui, nosso amigo Guilherme Pontieri, veterinário, mas é muito mais agrônomo que muito agrônomo por aí, né? Uma braquiária, só brisando também, Guilherme. Gente, vocês vão ver aqui, pensando em solo, pensando em questão física, eu prefiro infinitamente mais as braquiárias brisando. Ah, então certo. Não, gente, em 60, 90, 100 quilos mais no céu. Faz um VC alto e acabou. Não tem erro. Aqui na questão da integração, gente, que eu acho também que o cerrado é muito importante.
Um trabalho do salmo, adaptado por ele. Ó, milho com braquiária. Onde eu tenho comprimento radicular que só milho com soja. Então, também ajuda bastante na questão da integração. Pastoreio. João, pastoreio prejudica. Guilherme Poncheri é veterinário, mexe com pastoreio também lá. Gente, pastoreamento na época seca é benéfico, pessoal. Quando você pastoreia a braquiária, você faz com que alimenta mais raízes, melhora a condição física do solo. Também está comprovado aqui, ó, sem pastejo e com pastejo. 5, 2, 10, 6 sacos por hectare de diferença de um ano para o outro, em situações de campo. E sobre a braquiária, brisanta, o pânico e a eruciência. A diferença da eficiência de poros, né, da questão física, a brisanta foi muito maior do que as outras. Então, realmente, a brisanta é a braquiária, na minha opinião, que vai ajudar bastante na questão física do solo aí. Crescimento articular, as áreas do desafio, que é a área da Elisandra, que ela está aqui com nós. Essa aqui é uma área do Guilherme, mostrando que realmente o potencial do crescimento articular é grande. São algumas fotos só para finalizar. Né? Aqui nós temos a Gigi, uma homenagem para a Gigi que eu coloquei aqui, de parabéns pelo trabalho lá. Soja de 3 metros de profundidade, raiz. É incrível o que eles conseguem fazer na região deles na Capão. Né? Então, gente, para finalizar, desculpe por seu tempo, mas tenho que terminar aqui. Até onde temos que entender nosso solo pensando na produtividade? Gente, temos que refletir bastante. Só que vocês estão ouvindo aqui para pedir essa casa, para procurar informação, já é uma grande coisa. Tem uma frase do Gandhi, que ele fala a seguinte informação: a mudança não pode partir do influenciado, ela tem que partir do influenciador. Desculpa, gente. Ela não pode partir do influenciador, ela tem que partir sempre do influenciado. Vocês têm que vir atrás da informação. Porque quando vocês vêm atrás da informação, vocês realmente estão querendo a mudança. Daí a mudança vai acontecer realmente no seu ambiente de produção. Então aqui, só para finalizar, eu gosto de colocar esse slide lá. Quando eu peguei essas áreas em Goiás, eu fiz 53 sacas de média. Nesse safra 2016, a gente foi para 67. E esse último ano do projeto foram 76 sacos de onda aqui de prova, que é o João e o Guilherme, que também faz parte do projeto lá. São 100 áreas em 22 municípios que nós fizemos esse trabalho. Manejo químico, físico, biológico, qualidade de semente, qualidade de semeadura, manejo sanitário, fisiológico, qualidade de produto, tecnologia de aplicação e eficiência produtiva. Não é um fator isolado que vai levar ao sucesso. Temos que trabalhar todos eles. Tá bom? Esse aqui é a minha empresa. Eu tenho o prazer de ter hoje o Henry fazendo trabalho junto comigo. Aqui estão os meus contatos. Né? Não sei se o Henry está aqui, acho que ele acabou aí, não tinha compromisso. Né? Mas agradeço a todos a parceria, agradeço a confiança e realmente tenho que agradecer muito a Exalc por estar me proporcionando, professor. Valeu, obrigado.